Olá, Leda Lovato, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Andréia Dantas e toda a família Dantas, né? Adriana, o Márcio, o Marcos, Dona Wanda, sou Edivaldo. Boa noite também, Mariângela. Olá, Wagner, muito boa noite para você e toda a família Portugal Pimentel. Sejam bem-vindos. José Ricardo, muito boa noite também. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Oneida Alves, Dona Leopoldina. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Luiz Alberto, muito boa noite. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Jossanã, muito boa noite também, seja bem-vinda. Que assim seja, Wagner, que assim seja. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Selma e Dinho, muito boa noite também. Célia, boa noite para você, para Francisca e família. Boa noite também para Eva, Joaninha. Olá, Anitta e Clarindo, muito boa noite. Senhor Antônio Onofre, boa noite também, seja bem-vindo. Olá, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Adriana Dantas, Rosilda Martins, boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Cidinha Vieira, boa noite também. E vamos fazermos a nossa prece inicial, pedindo permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Dona Maria Geralda, muito boa noite também, seja bem-vinda. Convidamos então a todos vocês agora nesse instante a junto comigo elevar o seu pensamento e orar, ou elevar o pensamento. São formas que nós começaremos a ver hoje de adoração a Deus. E este simples ato de elevarmos o nosso pensamento, ele faz com que automaticamente também elevemos as nossas vibrações. E essas vibrações são capazes de modificar o ambiente onde nós estamos, principalmente mudando a nossa própria atmosfera, afastando todo e qualquer tipo de energia, fluidos ou seres e espíritos que não comungarem da nossa vibração naquele momento. E automaticamente atraindo para nós espíritos com vibrações idênticas ou melhores do que a nossa. Esta adoração ao Criador, ou esta simples oração que nós fazemos, ela é capaz de não somente eliminar
todo e qualquer tipo de fluido ou vibração que vai sugando as nossas energias, mas também com ela nós conseguimos reenergizar os nossos centros de força e nos fortalecendo um pouco mais. Criemos sempre o hábito da oração. Não deixemos a oração apenas e tão somente para estes momentos, quando levantamos ou ao deitarmos, ou antes e no fim de determinadas exposições. Ampliemos o uso da oração, que representa a conexão com o Criador. E assim vamos dar início às reflexões dessa noite, pedindo mais uma vez a essa espiritualidade que nos auxilie a levar até os nossos irmãos mais necessitados tudo aquilo que nós estamos sentindo e experimentando neste ambiente. Lembrar de todos aqueles cujos nomes se encontram no nosso caderno de intenções e de orações, ou mesmo que estejam em seus pensamentos, que nós possamos pedir a espiritualidade que leve até a cada um deles um pouco daquilo que nós temos, conhecemos e doamos, para que se recuperem logo. Para nós que aqui estamos e os nossos familiares, que também estejamos cada vez mais fortalecidos, sobretudo na fé e no amor. E assim será, desde que façamos a nossa parte. Obrigado mais uma vez a todos vocês, obrigado a Jesus, obrigado aos amigos da espiritualidade. Olá, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, Luísa Nalim, boa noite também, Natália. Iraci Rosa, seja bem-vindo, bem-vinda. Olá, Lourdes Ogata, boa noite também, seja bem-vinda, Dona Rosalê. Que bom ter todos vocês aqui. A nossa companheira Valdete até já avisou aqui, daqui a pouco, se ela conseguir, ela vai entrar, que ela está com um pouquinho ocupada lá, mas ela já até avisou que assim que der certo. E nós vamos aqui, né, com a mesma alegria, o prazer e a satisfação de sempre. Mais uma vez damos a sequência a estas informações, a esses esclarecimentos que nós estamos buscando, né? Valéria Cruz, muito boa noite. Edna Bueno também, seja bem-vinda. Os esclarecimentos que nós estamos buscando junto à espiritualidade e, é claro, junto ao livro dos Espíritos. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Nós paramos no nosso último encontro, terminando, né, de ver o conhecimento da lei natural e principalmente o conhecimento do bem e do mal, que são de extrema importância, porque o bem constitui exatamente no cumprimento das leis naturais, enquanto que o mal representa a nossa própria ignorância e, em especial, todas as vezes que nos desvinculamos destas regras que seriam as regras de um proceder correto, de um proceder moralmente adequado e que nos conduzirá até o objetivo final, que é a perfeição e a felicidade. Marceleia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. Boa noite também, Sr. Antônio Pazotto. Então, vimos que este conhecimento é de extrema importância, né, Kleber? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo, Kleber Moreira. É um prazer tê-lo aqui conosco. E fica o convite para sempre que quiser ir participar conosco todos os dias, né, de segunda a sexta, às 18 horas, nós estamos aqui. É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, nós vimos um pouco desse conhecimento do bem e do mal e o quanto que nós estamos necessitados de nos aproximarmos do Criador. Sim, nós estamos muito distantes e estamos distantes dele e não ele distante de nós, tá? Isso que fique muito bem claro, e nós vamos falar um pouquinho na lei de adoração sobre esses detalhes, relembrando alguma matéria já estudada, né? Maria Eleusa, boa noite também, Gisela Goulart. E hoje nós vamos começar a ver, nessa terceira parte, sobre a divisão da lei natural e automaticamente nós vamos estudar uma a uma destas leis que foram nomeadas
por Kardec e principalmente pela espiritualidade, que no entendimento deles são as mais importantes e, vamos assim dizer, aquelas que de alguma forma congregam todos os demais comportamentos que nós precisamos ter diante da própria vida e diante dos nossos companheiros. Ok? Bom, a divisão da lei natural começa justamente Kardec querendo saber se nós podemos, sobretudo a gente está falando de leis morais. Então Kardec pergunta se as leis de Deus poderíamos dizer que elas estão todas contidas nesse preceito do amor ao próximo ensinada pelo próprio Cristo. Ou seja, se eu puder resumir numa única frase todas as leis, eu posso dizer que elas se resumem justamente nessa frase: amar ao próximo. A espiritualidade vai dizer para Kardec que sim, é possível, você pode fazer isso, tá? Só que Kardec, a gente precisa entender um pouco mais e melhor a abrangência deste preceito do amor ao próximo. Nós precisamos entender mais algumas coisas, precisamos entender mais alguns aspectos e principalmente nós percebemos, né? Veja, isso aí nós estamos imaginando lá aquele diálogo da espiritualidade com Kardec. Nós percebemos que os seres humanos encarnados, eles precisam de regras específicas, né? Olá, Marilza Abreu, boa noite. Eles precisam de regras específicas. E a gente também é assim. Vocês já repararam? Gente, não adianta eu colocar lá um princípio, uma frase ou um preceito, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho ou nos locais de lazer, que as pessoas têm dificuldade de cumprir. Agora, se você falar, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, aí vai ficando mais fácil. É igual a gente faz com criança. Você tem que colocar ali, todos os pingos nos is. Isso pode, isso não pode. Então a espiritualidade vai falar para Kardec que nós, seres humanos, encarnados nesse planeta e, claro, na condição de provas e expiações, nós precisamos de regras mais precisas, mais diretas. Mas poderíamos dizer que todas elas se resumem neste amor ao próximo? Beleza, perfeito, sem nenhum problema. Olá, Daí, boa noite, seja bem-vinda. Para você, seu companheiro, boa noite também. Elaine Oliveira, boa noite, Oneida Alves. Pois é, Oneida, é exatamente... Eu vou dizer que até além da própria disciplina. Porque quando você fala em amar ao próximo, a gente tem visto com o Evangelho o quanto este amor, ou quanto esta virtude chamada amor, ela é ampla, ela é complexa. Só que nós não conseguimos entender em toda a sua complexidade. A gente já vai entender, por exemplo, o amor é como nós amamos. Ora, mas peraí, como é que você ama? Eu amo, principalmente, eu posso dizer assim, eu amo de uma forma muito egoísta. Amar de forma egoísta? Como assim? Eu amo de forma egoísta porque todos aqueles que eu amo, eu quero que estejam junto comigo, eu quero protegê-los de alguma forma. Vejam, é a nossa forma de amor. Só que o amor é algo muito mais amplo. Por isso nós estamos tendo, inclusive, uma certa dificuldade de entender o quê? O amor aos inimigos. Por quê? Porque foge e escapa aquele entendimento que nós temos de amor. Só para a gente ver como que realmente as questões são delicadas, né? Olá, Andréia, muito boa noite, seja bem-vinda. Maria Souza, boa noite também. Só que a gente tem essa dificuldade porque a gente não consegue. Aí a gente começa a esmiuçar tudo aquilo que Kardec e a espiritualidade trouxe, a gente vai vendo e percebendo que vai ficando mais fácil. Não sei se vocês estão percebendo, nesse estudo da parte do Evangelho, do amar aos inimigos, a gente vai colocando, vamos assim dizer, os pinguinhos nos is, ou nós vamos trazendo isso para regras mais precisas, aí vai ficando mais fácil o nosso entendimento. Pelo menos muitos de vocês já manifestaram aqui nesse sentido, né? Olha, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha... Por quê? Porque a gente consegue destrinchar. Então, gente, o que a espiritualidade fala para Kardec aqui é isso. Podemos entender
perfeitamente todas as leis se encaixam dentro desse amor ao próximo. Só que é o seguinte, para que nós consigamos cumprir, a gente precisa de coisa muito mais clara, muito mais direta. Esses conceitos vagos não vão nos auxiliar, ok? Por isso, veio estas leis de uma forma diferente ou esmiuçada. Seria o amor esmiuçado. E na questão seguinte, Kardec até pergunta, e então fala para mim, o que vocês pensam da divisão destas leis naturais em 10? Olá, Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. O que vocês acham? Kardec pergunta para a espiritualidade. E aqui eu já vou abrir o primeiro parênteses, tá? Por quê? Porque vocês vão ter pessoas, vocês vão ter oradores que vão entender que aqui não traz apenas então somente 10, que traz inclusive 11 leis naturais, colocando a lei de perfeição também como uma lei natural. Mas o próprio Kardec vai perguntar aqui nessa questão 648, o que a espiritualidade acha dessa divisão em 10? E quais seriam essas 10? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e lei de justiça, amor e caridade. São as 10 leis que nós vamos estudar aqui na sequência da nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. E a gente falou rapidamente para aquelas pessoas que estiveram conosco na nossa Semana Espírita Bezerra, na última palestra, na última exposição, eu rapidamente comentei com vocês uma divisão que é feita de uma forma muito interessante no livro O Cérebro Triuno, dos escritores Irvênia Prada, Décio Iandoli e Sérgio Lopes. E o Sérgio Lopes, numa das partes que lhe cabia, ele coloca essas 10 leis naturais de acordo com a nossa casa mental, ou a divisão que nós temos, aquela mesma divisão que André Luiz utiliza lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3º, salvo engano, chamado A Casa Mental. Então, ele faz uma divisão, reputa uma divisão bem interessante, que eu acho que se encaixa perfeitamente a nossa própria situação e condição. Algumas pessoas me pediram, eu vou ver se eu consigo, até combinei com a Celeida, vou tentar jogar aqui para a minha página do YouTube, depois eu encaminho para vocês aquilo que nós falamos nessa exposição. Então, na primeira parte, ou no primeiro andar da nossa casa mental, segundo André Luiz, está o nosso subconsciente. E Sérgio Lopes coloca aí o desenvolvimento de leis mais simples, vamos assim dizer, de leis mais materializadas, que seriam a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Depois ele coloca no segundo andar, que é exatamente ali no nosso córtex, ou seja, no nosso consciente, aquilo que a gente deve trabalhar agora, não significa que não podemos trabalhar o restante, mas é aquilo que a própria vida nos apresenta como algo necessário, útil e urgente para nós resolvermos agora, tá? E nem por isso está dissociado do amor, como acabamos de ver com a espiritualidade. Ele coloca essas leis que vão reger os nossos relacionamentos, principalmente. Ele coloca a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei do trabalho e a lei de sociedade. E por fim, no terceiro andar, na parte superior, aquela que está relacionada com o nosso lobo frontal, ele coloca o superconsciente, ou aquelas leis que nos ligam ou nos vinculam ao Criador, que é a lei de adoração, que é a primeira que nós vamos ver, e a lei de amor, justiça e caridade. Então, só para vocês verem, a gente quando formos comentá-las, a gente vai tocar mais nessa parte, mas é um livro muito interessante, O Cérebro Triuno, e eles colocam e fazem explanações e interpretações fantásticas. Então, Kardec perguntou para a espiritualidade o que eles achavam. E eles falavam, olha, dividir a lei em 10, mais ou menos aquilo que Moisés fez também. Ele pegou e dividiu as leis divinas
em 10, vocês conhecem aí os 10 mandamentos. Mas, uma coisa eu vou dizer para vocês, a espiritualidade falando, vocês podem dividir do jeito que vocês quiserem. Agora, não existe nenhum sistema de classificação absoluto. Não tem. Por quê, gente? Porque sempre vai ocorrer aqueles que estão, por exemplo, ali, vamos dizer assim, no meio do caminho. Como exemplo, uma analogia para vocês saberem, mundo de provas e expiações. Gente, há 6.000 anos nós estamos num mundo de provas e expiações, aproximadamente, alguns vão dizer 10.000 anos, tudo bem. Mas vocês conseguem imaginar a vida, eu não vou muito longe, há 100 anos atrás, e a vida de hoje? Vocês conseguem imaginar um espírito há 100 anos atrás e um espírito hoje? A sua forma de pensar, o seu nível evolutivo não mudou? Não é diferente? E não deixou de ser provas e expiações. Mas tem provas e expiações no seu início, tem ali no meio e tem lá no fim. Inclusive, né, só por falar dessa questão aí de 100 anos, acho que quase todos tiveram aí a notícia, né, do desencarne da Rainha Elizabeth, que quase chegou nos 100 anos, né, ouviu tanta coisa, participou de tantas coisas diferentes, de guerras, né, e, claro, chefe de toda uma nação, e agora retorna à pátria espiritual. Mas vocês imaginem o que ela era 96 anos atrás e o que ela se transformou hoje. Não, com certeza não é mais a mesma pessoa. Então, não existe sistema de classificação absoluto. Tudo é relativo. Ok? E aí a própria espiritualidade vai dizer para Kardec, inclusive essa última que a gente está falando aqui, que a lei de justiça, amor e caridade, ela está muito mais relacionada com a vida espiritual de vocês, e que vocês devem buscar. Só que, gente, fica difícil. Observações nossas. Eu creio que fica quase que impossível, tendo por base aquilo que a espiritualidade respondeu para Kardec na questão anterior. Se nós não esmiuçarmos e identificarmos cada um dos comportamentos corretos, adequados e ideais, e falar que a gente tem que amar, nós vamos ter dificuldade de entender. Então, a gente precisa passar por todas elas. Se eu não entender e não colocar em prática bem a lei de sociedade, eu vou ter dificuldade para a lei de amor, justiça e caridade. Né? Cidinha Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Olha lá, Marilza falando, da mãe dela, 98 anos. E com certeza, né, Marilza? Quanta evolução dela nesse período, nesse quase um século de vida, desde quando ela nasceu até hoje. Então, imagina só, ela não é o mesmo espírito de que quando encarnou aqui. Ela já é um espírito diferente, mesmo estando na condição de provas e expiações. Então, não há como a gente ter um sistema de classificação, seja ele qual for, absoluto. É tudo relativo, né? Com certeza, muita sabedoria proveniente exatamente das suas experiências, que ela com certeza não desperdiçou nenhuma. Bom, feito essas observações, né, da divisão da lei natural, que eram só essas duas questões, a gente vai passar para o estudo das leis naturais ou leis divinas. A primeira delas é a lei de adoração. Quais são os temas que nós vamos ver aqui, só para vocês terem uma ideia? A gente vai ver o objetivo da adoração. Para que serve a lei de adoração? E essa lei de adoração é algo simples? Ela é efetivamente natural, como nós estamos falando, e como o nome delas pressupõe? Vamos ver a adoração exterior. É muito comum, é muito natural. E, inclusive, neste processo, nós vamos identificar aquilo que, ou a forma como usavam a adoração lá atrás, ou a forma como usavam para se conectar com o Criador. Os sacrifícios, que também é um dos tópicos que nós veremos. E a vida contemplativa.
O que a espiritualidade tem a falar para nós? Porque muitos podem entender que a lei de adoração é você ficar o dia inteiro, 24 horas por dia, rezando, em oração. Isso é praticar a lei de adoração? Vamos ver o que a espiritualidade vai falar para nós. E da prece. Gente, o quanto é algo maravilhoso essa forma de comunicação com o Criador que o Cristo nos ensinou. Sim, foi muito bem trazido, foi muito bem deixado por ele a prece. A gente vai ver principalmente as características dessa prece, em que consiste, o que é verdadeiramente uma prece. E nós vamos ver também o politeísmo. O que a espiritualidade tem a falar para nós sobre esse sistema onde elegemos vários deuses. E eu, quando vou falar desse sistema, não deixo de citar a humanidade hoje. Porque nós somos politeístas, vamos assim dizer, enrustidos. Nós somos politeístas lá dentro, lá no nosso íntimo. Que é isso, Edson? Eu acredito num Deus único. Sim, você pode acreditar num Deus único. Mas os seus comportamentos, não existem adoração a outros deuses? Não existe uma valoração maior a outros deuses do que ao Deus único e verdadeiro, como diz Jesus a Samaritana, que é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado? Só para deixar aqui uma palhinha, nós não adoramos a deusa da beleza, o Deus da guerra, o Deus da agricultura, ou o Deus, veja, só para citar alguns. Mamon, o Deus da riqueza. Será que a gente não cultua esses deuses no nosso dia a dia, com os nossos comportamentos? Veremos. Lógico que no momento oportuno. A gente vai ver, Wagner, aquelas formas que nós temos. E eu particularmente tenho uma forma de pensar da evolução dessa adoração. Mas vamos devagar, né? Não vamos antecipar. A primeira questão que nos aparece aqui, 649, ela vai exatamente questionar da espiritualidade em que consiste a adoração. E a adoração, a gente procurou trabalhar, inclusive na nossa prece inicial. Gente, a resposta da espiritualidade é simples. A adoração consiste exatamente na elevação do pensamento a Deus. Pronto, é isso. Elevar o pensamento a Deus é exatamente adorá-lo. Agora, vejam por que eu disse a vocês que muitos de nós somos politeístas e muitos até sem saber que o somos. Quando você mantém o seu pensamento, e aí me permita usar essa expressão, quando você eleva o seu pensamento a uma riqueza que você quer conquistar, você não está adorando essa riqueza? Quando você volta o seu pensamento para a beleza que você está querendo manter, ou ter, ou buscar, você não está adorando? Então a gente tem que analisar, né? Sebastião Ferreira, boa noite para você, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença como sempre. Vinícius de Carvalho também, muito boa noite. Olá, Edith, boa noite. E sempre aqui nas nossas preces e orações, viu? Para você, para o Thales, fiquem em paz. Então, se a espiritualidade disse que a adoração consiste na elevação do pensamento, quando a gente destaca o nosso pensamento para alguma coisa, será que nós já não estamos adorando aquela coisa? E aí, lógico que a espiritualidade aqui ela responde de uma forma direta e sempre dizendo respeito ao Criador. Sou eu que estou aqui ampliando a nossa forma.
E eles completam a questão dizendo que pela adoração a gente aproxima a nossa alma do Criador. Simples. Pela adoração ou pela elevação do pensamento, eu me aproximo do Criador. Eu me permito, pela adoração, eu me permito sentir o Criador. Porque eu me vinculo, é como se pela adoração eu ligasse o telefone, ligasse para ele, e se eu conversasse com ele. É isso. Olá, Amanda Lavez, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, seja bem-vinda também, como você disse. Que bom que terminou lá a tempo de pegar aqui o finalzinho. Então, adorar a Deus é entrar em contato com Ele. Pronto, só isso. Até nós não vamos ficar muito preocupados, não, porque na sequência a gente vai ver a espiritualidade de Kardec destrinchar isso aqui melhor. Na questão seguinte, ele vai querer saber se a lei de adoração, ou esse sentimento de adoração, é algo inato no próprio homem, ou é algo que alguém ensina ao homem. Por exemplo, o seu filho adora Deus. O seu filho adora a Deus porque lá no íntimo ele sabe o que tem que fazer, ou porque você ensinou ele a adorar a Deus? É mais ou menos assim, só para a gente ver, né? Olá, Joana Carneiro, boa noite também para você, Marlene e os companheiros da comunidade. E a espiritualidade vai dizer o seguinte, Kardec, é um sentimento inato. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos criados por Ele, como princípios inteligentes, a nossa ignorância, a nossa fraqueza, melhor dizendo, ela vai exatamente nos proporcionar um pedido de auxílio e de ajuda constantes. Eu sei que eu sou fraco, que eu não tenho todo este poder. E quando eu sei que eu sou fraco, eu busco me aproximar do mais forte. Então, a adoração é um sentimento inato. Só que, de novo, gente, muitas das vezes nós não sabemos a quem ou ao que adorar. Por isso que eu fiz aquela observação e eu quero que vocês, junto comigo, cheguem a essa conclusão. E é lógico, se nós estivermos equivocados, depois não deixem de falar. Mas pensem, quando eu vou falar do exemplo da beleza. Quando eu cultuo a beleza, é exatamente por quê? Porque eu não quero perder aquilo que eu entendo como beleza. E aí eu vou fazer e despender todas as minhas forças para ficar junto com a beleza. Quando eu cultuo o poder, eu não quero me distanciar do poder. Eu sinto que o poder me dá uma força, e às vezes para alguns até uma força sobrenatural. Então eu quero ficar próximo e junto do poder. Porque sem o poder, eu não sei como eu me sentiria. Eu me sentiria provavelmente um fraco. A lei de adoração mostra isso para nós. E é o que a espiritualidade está falando aqui. Quando eu passar a adorar a Deus, efetivamente, com todas as forças e fibras mais íntimas do coração, quando eu reconhecer a minha fraqueza perante o Criador, eu vou querer Ele sempre perto de mim. Está vendo o que a ignorância é capaz de fazer com a própria criatura? Nós que estamos nessa condição de espíritos humanos, racionais e inteligentes.
A espiritualidade falou que isso está relacionado com a nossa fraqueza. A nossa consciência, ela vai exatamente fazer isso. Se aproxime. Tanto é que no passado a gente vai ver, nós adorávamos aos deuses por medo. Aliás, existe até hoje, né? Essa coisa de fé pelo medo. Existe essa coisa da fé pelo medo. Eu tenho fé em Deus por quê? Porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo do que pode vir a acontecer. É isso que a espiritualidade está falando aqui. A fraqueza vai nos mostrar que isso é um sentimento inato, gente. E aí, não tem que ver. Pode ser para qualquer um, pode ser para qualquer pessoa, pode ser para qualquer coisa. Só que nós precisamos desenvolver essa adoração especificamente para Deus. Para que nós nos aproximemos dele e deixemos que ele se aproxime de nós. Ô Olga, muito boa noite, seja bem-vinda, fique tranquila, à vontade, a gente sabe dos nossos compromissos, né? Inclusive já cumprimentar aqui a todos aqueles, a Ercília também disse que vai ver depois, a Dante San, que está também sempre assistindo depois, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Então, só para a gente fechar por conta do nosso horário, a gente vai parar aqui nessa questão 650, porque ela está trazendo para nós essas reflexões, e eu digo, para mim, reflexões mais profundas. Você imaginar exatamente a lei de adoração vinculada à fraqueza. A gente vai ver pelo passado, na história da humanidade. Nós adorávamos porque a gente não tinha como combatê-los. A gente não tinha como competir com eles. Mesmo Cristo vindo e trazendo outras coisas para nós. Ele falou, opa, peraí. Não precisa ter medo de Deus, não. Deus é Pai. Vocês não precisam ter medo dele. Eu vou até ensinar vocês a orar. A gente vai aprender da prece. Para vocês entrarem nessa conexão. Não precisam ter medo dele. Então, a gente vai aos poucos, aprendendo e assimilando. E de modo muito especial, né, gente? Poderia até dizer, nós passamos por milhões, ou talvez bilhões de anos nos instintos, ou sendo conduzido por instintos, né? Zezé Bueno, muito boa noite também, seja bem-vinda. Sendo conduzido pelos instintos. O nosso instinto, e sobretudo o instinto de conservação, o Sr. Antônio Onofre colocou aí, a questão de primar pela própria vida. O nosso instinto de conservação vai fazer com que nós, pela nossa fraqueza, nos vinculemos a algo mais poderoso. Então, a lei de adoração vem justamente deste sentimento inato, a nossa própria fraqueza e muitas das vezes a impotência diante de tanta grandiosidade, diante de tanta perfeição. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela participação, por estarmos aqui juntos. Tenham uma excelente noite. Continuem aí com as suas reflexões e até o nosso próximo encontro, meus queridos companheiros. Muita paz